Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora, céus, sobre o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a réplica e tréplica e, enfim, desse BO aí com o do Janilo. Meu Deus, eu sempre falo, meu pai eterno, do Danilo Gentili, agora que se pronunciou, no caso da Juliana Oliveira, que acusou o Otávio Mesquita de estupro no programa de noite do Danilo Gentili, tá? E esse vídeo de hoje vale muito a pena a gente assistir e debater, porque ele mostra várias coisas, gente, assim, várias coisas que dá pra gente perceber o que é a falta de comunicação do ser humano e como que as pessoas reagem, em geral. Eu adoro observar como as pessoas reagem a certas situações na vida. E aqui estamos nós. As coisas acontecem, as pessoas reagem e a gente tá aqui pra comentar. Vamos lá então, mas antes da gente entrar nesse vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho nas notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeos e clica no like. Muito importante que você clique no like, porque toda vez que você clica no like, você mostra pro YouTube que o canal aqui é relevante, aí ele entrega o vídeo pra mais pessoas e por consequência o canal cresce, tá? Nosso canal ainda é muito novinho, tô esperando ansiosamente pra chegar nos 20 mil inscritos e com seu like a gente vai conseguir fazer isso com mais rapidez, tá? Já tô com o confete preparado aqui. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também lá o box de comentários, tá? E, é claro, eu não podia iniciar esse vídeo sem antes mostrar pra vocês os meus sabonetes lá do Espuma de Flor, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Quer transformar o seu banho numa experiência, minha amiga? Então vai lá no espumadeflor.com e garanta os seus sabonetes, tá? Esses sabonetes são feitos com todo amor e carinho por mim e pelos meus filhos, tá? São sabonetes artesanais. Então vai lá no espumadeflor.com e garanta os seus. Os acessórios que eu tô usando hoje são lá da Duda Gaia, com exceção desse cordãozinho aqui com a cruzinha. Não deixe de entrar em contato e garantir os seus. E se você tá procurando comprar casa aqui em Orlando e região, não deixe de entrar em contato com a Poliana Landim, tá? Vamos lá então, gente. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? Gente, o que foi que aconteceu aqui foi que a Juliana Oliveira, pra quem não acompanhou os últimos 2 vídeos, no momento aí que você estiver lavando uma louça e tal, vai lá, coloca os vídeos pra você pelo menos ouvir, pra saber como que a coisa funciona, como funciona o comportamento do ser humano. E aí você vai entender melhor o que rolou nessa história toda. O que aconteceu foi que a Juliana Oliveira, que é ex-assistente de palco lá do De Noite do Danilo Gentili, ela acusou o Gustavo... Gente, eu preciso me chamar o cara de Gustavo. Otávio Mesquita, de ter praticado o crime de estupro durante a gravação de um programa que aconteceu em 2016, só que ela só foi fazer a denúncia 9 anos depois, tá? Vamos lá assistir, antes de eu falar toda a história aqui, o vídeo, prepara a pipoca que o vídeo de hoje vai ser longo, e aí a gente vai ver, depois que ela fez a denúncia, apareceu o Otávio Mesquita dando a versão dele. Aí ela foi e deu a versão dela. Primeiro apareceu a denúncia, depois o Otávio Mesquita já foi lá pra se defender. Aí ela, depois de um tempo, foi e se pronunciou. No que ela se pronunciou, o Danilo Gentili, ela mencionou o Danilo Gentili. Danilo Gentili foi lá e se pronunciou também. Aí ela teve a tréplica. Aí ela falou novamente. Então já vamos começar pelo vídeo dela e aí a gente vai entrar no dele e vai ver onde foram os pontos aí que parece que em pequenos detalhes muita gente não tá pescando algumas coisas. E aí tá um disse-me-disse e agora, se antes queriam o cancelamento da menina, agora querem que ela seja fuzilada e jogada lá na fornalha. Vamos ver então o que ela tem a dizer. Antes do meu pronunciamento, eu estava sendo chamada de oportunista, agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi, eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Vale lembrar que ele é formador de opinião, tá? E a palavra dele tem um peso gigantesco. Vem por aí não. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu e João saber disso, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smerling na internet. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade, ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade, e eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Quando eu falo
que Danilo e diretor não fizeram nada, era até 2020. E no meu vídeo eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. Meu medo de denunciar o Otávio Mesquita era real. Era real, eu tinha medo. Eu não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo com o que pudesse acontecer comigo. Ué, e tá mais do que provado o medo dela. Olha o que tá acontecendo aí na internet. Pois é. Perder o emprego, de ser desacreditada, Uhum. dele achar que eu queria o dinheiro, eu tinha medo. É real esse medo. E é pra Não ter. é fato, vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do de noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. E eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam. Porque quando o Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. E eles mesmos falaram, vocês vão ouvir aqui, que eles falaram que sabiam. Olha só, vão ouvir. Isso aconteceu de 2016 até 2020. Que sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Vai ouvir. Eles não sabiam, era da gravidade, tanto que nem eu sabia. Mas o incômodo. Exatamente, mas o incômodo eles sabiam. Agora, o Danilo Gentili foi e se pronunciou. Como ela falou o nome do Danilo Gentili, ele se sentiu na obrigação de ir lá e falar o lado dele, porque as pessoas, é claro, elas querem saber é de cancelar. Ao invés dele ter procurado ela pra poder entender exatamente o que ela quis dizer no vídeo dela e tal, o Danilo Gentili já pulou direto pra interpretar que ela falou um negócio que, na verdade, ela não falou no vídeo dela. Mas eu acho que para as pessoas entenderem as coisas, tudo tem que ser tão mastigado. Olha, o cérebro é como qualquer outro músculo do corpo. Se você não usa, ele atrofia. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas na internet? Elas não querem ter o trabalho de usar esse negócio chamado de cérebro, que foi colocado por Deus dentro da cabeça delas, que é localizado entre uma orelha e outra, e praticar um negócio chamado de pensamento crítico. Parar para tentar entender a situação e aí dar a opinião delas. Todos nós somos, em parte, de alguma forma na vida, todos nós, algum dia na nossa vida, já cometemos esses erros. De chegar e falar, tá, foi isso que foi falado, não sei o quê. Aí nem pensa no que... Tipo, vamos tentar entender que é aquela coisa de você perguntar pra pessoa, o que você tá querendo dizer com isso daqui? Só que as pessoas levam muito as coisas no oba-oba. Ah, tá falando isso aqui, vamos tocar a vida. E aí que acontecem os problemas, a falta de comunicação, as pessoas sentem que elas não são entendidas. Eu vejo isso dentro da minha casa, com os meus filhos. Ai de mim se não deixar um filho, por exemplo, o Aidan, ele sempre foi desse jeito. Todo mundo que acompanhava na internet sempre viu. Eu tinha que esperar o meu filho concluir o pensamento dele. Se no meio do pensamento dele eu cortasse e já falasse assim, entendi o que você tá querendo dizer, e já, sabe, tocasse a vida, ali ele empacava que nem uma mula. Aí eu tinha que ficar calada pra dar a oportunidade dele voltar lá do início e explicar cada ponto. Porque pra ele era de extrema importância ele botar pra fora exatamente o que ele tava querendo dizer, pra eu então falar assim, é isso então que você tá querendo dizer, e aí é haver um negócio chamado de comunicação. Eu aprendo muito, muito com os meus filhos. E a minha pequenininha de 5 anos de idade agora, a Eva, tá passando pela mesma situação. Se ela tá falando alguma coisa e eu corto ela no meio, ela fala, não, peraí, você não tá me ouvindo, e aí machuca ela chega até a chorar. Aí ela fala, você não tá me ouvindo. Aí eu fico calada e dou a oportunidade dela falar, que isso é o correto, isso é um negócio chamado de comunicação. É dar a oportunidade do outro falar. Mesmo que no meio ali você vai e esclareça alguns pontos, mas tem que ser dada a oportunidade da pessoa falar. E no caso aqui, parece que o negócio foi feito muito assim, tá, vamos embora, você tá incomodado, tá bom, o cara desse jeito, oba, e continua. Porque o objetivo era continuar. Não deram ideia nem atenção. Agora, em parte, ela é culpada por isso daí também. Vamos ouvir a versão agora do Danilo Gentili. Vou falar aí do caso da Juliana. Muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. E eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte. O que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal. Nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. E também não vai ficar legal pra você, Danilo, porque você falou uns negócios aí que meio que não fazem muito sentido. E eu pensei, por que eu vou aparecer só pra atrapalhar? Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita,
O Otávio Mesquita, que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota. A Juliana, que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada a ver com isso. Mas aí a Juliana me citou nominalmente e me fez, de certa maneira, fez acusação. É uma acusação que ela fez. Porque só dói quando bate na gente, né? Quando é nos outros, tá tudo bem. E Quando respinga na gente. completamente mentira do que ela falou. O que acontece, que a Juliana falou no último vídeo dela, é que ela ignora alguns fatos da linha do tempo. E você também, Fazem Danilo. toda a diferença para a narrativa que ela está contando, tá bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou mostrar conversa telefônica, que mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. Isso aqui é uma defesa, porque o meu nome é citado, não é defesa ao Otávio Mesquita, não é apoio a Juliana, não é um ataque a Juliana, não é um ataque ao Otávio Mesquita, não é um ataque a Juliana, não é uma defesa a Juliana, não é uma defesa ao Otávio Mesquita. Essa é uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e da produção do programa, que a Juliana agora acrescenta na história. Tá bom? Eu acho importante fazer isso porque... Que ela acrescenta na história desde o início, né? Porque, na verdade, quando a notícia veio, quando ela apareceu, ela não se pronunciou. Apenas saiu aí na internet que ela fez uma acusação. Não teve vídeo dela, não teve nada dela. Saiu que ela fez uma acusação, parece que criminal, contra o Otávio Mesquita. E aí o Otávio Mesquita se pronunciou. Ela se manteve calada. Esse negócio simplesmente vazou na internet. Ela se manteve calada. Aí ela foi e se pronunciou. Então não foi tipo, agora ela trouxe meu nome na história. Não, foi o primeiro vídeo que ela fez. Lembrando que eu não sou do tipo da pessoa que fala, eu sou a super ali, isso aí é racismo, isso aí é ismo, é tudo quanto é ismo possível. Ou, vocês estão... fazendo isso porque ela é mulher e não sei o que lá. Eu não levanto esse tipo de bandeira, mas há certas coisas que não tem como ser ignoradas. E nesse caso dela aqui, tá tudo bem claro. Só basta parar para ouvir. Só que eu acho que tá todo mundo tá lutando muito pra ser certo. Ao invés de tentar entender o que foi que aconteceu nesse caso aqui. Então não foi agora. Agora ela botou meu nome no meio. Não, Danilo. Foi a primeira vez que ela falou. E aí ela contou o que houve, mas vamos lá. Eu tenho aqui algumas conversas que eu não queria expor. Vamos começar do começo. Vai ficar comprido o vídeo, hein? Vamos pôr do começo. As pessoas sempre me perguntam por que a Juliana saiu do programa. Eu vou começar por aí, tá bom? É importante. De um tempo pra cá, a Juliana começou a externar que não gostava mais de fazer parte do programa, que não queria estar no programa, que não gostava do programa. Ela começou a fazer jogo dos pontinhos, começou a fazer Vem Pra Cá, outros programas da casa, e acho que ela começou a ver que poderia fazer mais coisas. Eu nem a recrimino por isso, porque depois de 10 anos no mesmo programa, você fica de saco cheio mesmo. O Murilo Couto foi embora porque quer fazer coisa diferente. Eu mesmo, às vezes, eu tenho que estar lá criando coisa nova, inovando, senão eu também fico de saco cheio. Todo mundo tem vontade de fazer coisa diferente. Eu entendia, como eu sempre respeitei e tratei bem a Juliana e toda a produção também, quando ela começou a externar que não queria mais estar no programa, que não estava satisfeita, que não estava feliz, eu falei, então, um dia o João entrou no camarim e falou, a Juliana não quer mais vir, não quer vir amanhã. Eu falei pro João, vê o que ela quer fazer e vamos providenciar para ela fazer. O importante é ela estar feliz fazendo. No outro dia, a Juliana aparece no grupo falando que não quer mais estar no programa. Aí a gente falou assim, bom, então vamos usar nossa influência no SBT e ver o que a Juliana quer fazer lá dentro. E a Juliana... Nossa influência no SBT. Lembrando que todas essas pessoas são contratadas do SBT. Ninguém ali é dono do SBT, não. É todo mundo funcionário. Vai ouvindo. Tanto o Danilo Gentili, quanto ela, quanto o diretor, quanto todo mundo. Todo mundo é funcionário do SBT. Segura essa informação aí, que isso é muito importante. E foi pro SBT. Ela saiu do centro de curso de noite e foi pro SBT. Tá bom? Tenho tudo isso gravado, documentado. Nunca briguei, nunca gritei. A Juliana enfiava o dedo no meu cu ali várias vezes pra brincar. Eu nunca revidei a brincadeira. Pois é. Graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse revidado algum dia, seria pela brincadeira. Seria revidar uma brincadeira. Mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Exatamente. Ou coisa pior, que é o caso do Otávio Mesquita. Mas uma coisa importante dizer, gente, mulher não dá.
Não dá pra brincar com mulher nessas questões aí, porque achar que a mulher é parte lá da galera, não é. Esse negócio é só questão de tempo pra dar ruim. Então, assim, nunca desrespeitei a Juliana, nunca encostei o dedo nela, então eu sempre coloquei na conta que ela tá infeliz no The Noite, porque são 10 anos, tá de saco cheio. Se tem outro motivo, eu, inclusive, desconheço, tá bom? Também já não sei o que ela vai falar daqui pra frente, mas é isso. Aí ela foi pro SBT, começou a participar dos programas da casa. Pouco tempo depois, infelizmente isso tá na mídia, o SBT passou por mais um corte, onde o The Noite foi afetado por esse corte. Salários foram afetados, funcionários, cargos foram afetados. O Ratinho, dá um Google. O Ratinho perdeu banda, programas perderam cast, produtores. E a Juliana, que saiu do Sindicus do The Noite e estava no Sindicus do SBT fazendo as coisas pela casa, foi demitida da casa por causa de corte de custo. Tá bom? Então, assim, eu quero que vocês vão ver a seguir, desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandada embora. Isso é mentira. Não é mentira. Ela falou e depois vocês mesmos falam nesse vídeo aqui. Vão ouvir. Mentira não é. Foi falta de comunicação entre vocês. Agora, mentira não é, não. Isso é mentira. Eu vou explicar já a história. E aí, você mesmo vai mostrar que não foi mentira. Vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que eu e o João sabia, o João o diretor, eu e o João o diretor sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. Não foi mentira também, Danilo. Aqui você também vai mostrar que você sabia. Não sabia na profundidade, mas sabia. E aí entra o problema dessa questão de comunicação que a gente vai falar aqui mais pra frente. Inclusive, arrumei briga com o Otávio Mesquita. Inclusive, Bom, vocês vão ver já nos áudios. É muito engraçado como as pessoas se desentendem por coisa boba, cara. É só 1 minuto ali de conversa e falar, não, como você se sentiu? O que houve aqui nessa situação? Então eu vou falar pra você o meu ponto de vista. E aí, com comunicação, as pessoas conseguem se entender. Quando acontece de você falar uma coisa num vídeo da internet e não é um negócio ao vivo, quantas vezes isso já aconteceu comigo também? Eu falo alguma coisa, só que se a pessoa estivesse na minha frente no exato momento, ela falasse assim pra mim, não, Patrícia, mas você falou isso. Às vezes eu falo um negócio que eu nem percebi, tipo, troco uma palavra, uma coisa assim. Aí se a pessoa tá na minha frente na hora, ela pode me corrigir. Aí eu falo, desculpa, falei isso. E aí prosseguir no que eu tô falando, porque a gente comete erros conforme a gente vai falando às vezes. A gente acha que falou uma coisa, mas falou outra. Acho que chamou o nome de um filho, mas chamou o nome do outro. E jurava que era aquele nome que tinha chamado. Enfim, erros acontecem. Só que quando você tá se comunicando com a pessoa pode, na hora, falar pra você, não foi isso. Não foi. Tá bom. Aí continua a conversa. O problema é quando você grava um vídeo e aí não tem como ter aquela oportunidade de, na hora, falar alguma coisa. Aí no vídeo fica parecendo que é uma coisa que na verdade não é. Agora, se tivesse uma pessoa conversando com ela na hora falaria, ela teria a oportunidade de esclarecer, mas não teve. E aí acontece esse tipo de falta de comunicação. Eu acho que nesse caso aqui foi uma falta de comunicação, não acho que foi maldade pelo lado de ninguém. Eu acho que, com exceção do lado do Otávio Mesquita, que é um cara que talvez esconda as coisas que ele faz, tudo na desculpa de que tudo é brincadeira. Então, ele é mas ele eu não, pra mim, é o que teve mais, obviamente, problema aqui, porque tudo começou através de uma coisa que ele fez. E que pra ele parecia super legal, mas não era, e a gente vai ver aqui mais pra frente, que não era não só pra Juliana, como não era pro Danilo Gentili, bem como não era pra tantas pessoas. Então, o Otávio Mesquita não é esse cara tão respeitado, com tantos anos de carreira, não sei o que muitas pessoas falaram aí depois que essa denúncia apareceu. O próprio Danilo Gentili vai falar a opinião dele, o que ele acha desse caso aí, ele tem direito à opinião dele, não significa que seja verdade, mas a gente vai linkando as coisas, né? Agora, eu não acho que o Danilo Gentili, nem a Juliana, nem o diretor, nem o tal do Lins lá, aquele outro cara, que eles tiveram maldade nessa coisa. Eu acho que foi simplesmente uma grande, grande falta de comunicação entre todos. Porque eu vou mostrar aqui áudios e prints e conversa, tá bom? Então, e depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela, porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito. Isso pra mim eu acho que, enfim, realmente eu nunca fiz nada pela Juliana, porque ela é negra. Eu vou mostrar agora o seguinte, é importante vocês
entenderem a ordem cronológica das coisas, porque isso faz toda a diferença. Uhum. Então vamos lá. Em 2016, o Otávio Mesquita pede para ir ao programa comemorar aniversário de carreira, aniversário dele, alguma coisa assim. E eu falo, tá bom, eu vou ser sincero, o Otávio Mesquita é mala pra caramba, ele já tinha sido bem cuzão comigo Olha aí. algumas vezes, que eu não vou pôr aqui no vídeo, se quiser, outro vídeo eu falo, senão vai desviar o assunto. Eu tava de saco cheio dele lá. Ele foi bem desleal comigo. Não só comigo, como com outros colegas da casa. Tem vários relatos. Mas eu também sou de boa. Por incrível que pareça. Quando chegaram e falaram, o Otávio quer fazer o aniversário dele aí e tal, eu falei, pô, tem que ser, velho. Tá bom, vai, então vamos lá, beleza. O Otávio tem coisa boa, que quer queira, quer não, também é um cara de showbiz, é um cara, minha opinião, desleal pelas costas, comigo, com outros colegas, não é um cara legal, mas também é um cara do show business, tem a qualidade dele, beleza, ele quer comemorar o aniversário dele, traz aí, vocês fazem a pauta e foda-se. Aí eu cheguei no dia, mas o Otávio quer entrar por uma corda. Eu, puta que pariu, eu tenho 10 entrevistas pra fazer hoje, bicho. Ele não pode entrar pela porta assim. Não, ele quer entrar pela corda, tá empolgado, trouxe roupa do Batman. Eu falei, então vocês se viram aí. Na hora de eu gravar, eu entro. Se eu achar graça, eu dou risada. Se eu não achar, também não vou forçar. Eu não gosto de forçar a reação, tá? É que nem nos meus vídeos aqui, eu gosto de não assistir certas coisas antes pra poder manter e preservar a espontaneidade da reação durante um vídeo de reação. Porque quando você assiste muito de alguma coisa antes, você vem pra um vídeo desse, aí se é alguma coisa engraçada, você tem que forçar uma risada, porque você já sabia que ia vir uma coisa engraçada, sabe? Você já tava meio que preparado pra aquilo dali. E eu não acho isso legal pra vídeo de reação. Então a mesma coisa nesse caso aqui, desses programas, como De Noite e tal. O negócio tem que ser, essa reação genuína, ela tem que ser preservada realmente pra poder garantir uma genuidade e autenticidade do que tá sendo proposto ali. Aí eles falaram, vem o que querem fazer. Foram lá e fizeram. Ensaiar, eu não tava no ensaio, eu não tava em nada. Falaram, olha, vai descer pela corda, a Juliana vai ajudar ele, nós vamos ensaiar. Eu falei, beleza. E o Otávio Mesquita falou que isso foi programado, foi super ensaiado, ele só não diz com quem. Aí chegou a hora de entrevistar, eu vi, eu não sabia. Eu não gosto, tem coisas que eu gosto de saber só na hora. Porque se eu achar divertido, eu me divirto, se eu não achar, eu sou espontâneo. E ele desceu, e eu confesso que eu não estava forçando pra rir. Porque quando você vê um velho xarope de Batman descendo de uma corda, eu comecei a achar divertido. Eu falei, tá bom, é Otávio Mesquita sendo Otávio Mesquita. E achei divertida a brincadeira e me empolguei, entrei na brincadeira e ele desceu, tá? E ele passa a mão no meu pau. Ele me bolina. Do ângulo que eu tô... Aí, cometeu um crime, né? Ele me bulina, ele passa a mão no negócio dele. Só que ele, apesar de saber que o que foi feito não foi certo, mesmo assim, ele não denunciou o crime. Logo, para que um crime seja considerado crime, que uma pessoa seja considerada culpada de alguma coisa, precisa do quê? De uma vítima. Ele sabe que algo de errado aconteceu com ele, mas ele não quis exercer o direito dele de não denunciar isso daqui. Agora, se ele exercesse, ele estaria errado? Lógico que não, que é o caso dela também. Ela exerceu e ela também não tá errada. O vídeo tá na internet. Do ângulo que eu tô vendo um velho com uma capa, fingindo, fazendo as idiotices dele, que eu particular... Quando você vê um velho desse na tua frente, você fala, velho, pô, tá bom, vai. Olha o xarope. Olha o xarope fazendo merda. Eu me diverti, eu dei risada na hora. E ele vai mexendo a mão na Juliana, do ângulo que eu tô, tem uma capa, tem movimento, tem um monte de mão, ele vira, pega no meu pau. Olha aí. Quando ele pega no meu pau, eu penso, olha lá, o Otávio Mesquita sendo idiota. O cara que todo mundo tava falando, não, quando saiu a denúncia dela ali, meu Deus, mas ele é um cara tão renomado, ele jamais faria umas coisas. Faz sim, e faz na frente das pessoas. Tanto é que fez. E depois usa da desculpa de que tudo isso daí não passou de uma brincadeirinha. Tem tanta gente que faz essas coisas, faz maldade, faz coisa ruim, abusa, tira vantagem de criança, de mulher, de homem, de seja lá quem for. E depois fala, mas tudo não passou de uma brincadeirinha. Vai vendo. Otávio Mesquita de novo. Aí a Juliana reclama, fala, ele passou a mão em mim. O que acontece? Ela falou, olha aí. Na minha cabeça ali. Na sua cabeça. Olha aí, na sua cabeça. Vale lembrar isso daqui. Gente, homem pensa diferente de mulher. Homem pensa diferente de mulher. Vai ouvindo. Uns meses antes, a Juliana estava fazendo uma matéria com Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, simulando cenas
picantes, eu entendi que. Eu entendi. Olha, ele ainda faz assim. Eu entendi que. Ou seja, isso foi uma interpretação dele. Não significa que tenha sido o que realmente foi. Foi só o que ele viu daquilo dali. E homem pensa de maneira diferente de mulher. Por isso que é importante um negócio chamado de comunicação. Quando alguém fala um negócio pra você, você tem que parar na hora, que é o caso dos meus filhos que eu falei aqui. Você tem que parar na hora e falar, não, peraí. O quê? Repete. Dá a oportunidade da pessoa falar e vê se você entendeu o que ela está falando da maneira que ela está querendo falar pra você. Porque se não acontece isso, gente, fica nesse negócio aqui, dentro da minha cabeça, porque eu interpretei. Você tá vendo? Isso não significa que foi. Pelo que eu achei dentro da minha cabeça, isso não significa que o que você achou realmente foi o que foi. Aí que tá o perigo. Eles têm tal liberdade. Tá vendo? Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora. Claro. E não teria nem ido pro ar. O fato de estar no ar desde 2000... Aqui entra também o problema, gente, eu acho, ela fazer o que é típico de mulher. É achar que o cara vai entender o que tá acontecendo. Não. Você precisa falar. Se você não falar, ele não vai entender. Não existe entre linhas. Pelo que eu percebo, não existe entre linhas com homem. Mulheres são extremamente comunicativas e conseguem se entender só pelos olhares. Homem não é desse jeito. Homem é mais na coisa de que você quase que tem que explicar, quase que pegar na mão pra entender alguma coisa. Homem não pensa a mesma coisa que mulher. Gente, homem tem as suas vantagens. Os homens têm características deles, que são únicas deles, que são maravilhosas, que tem que receber todo o crédito do mundo por eles terem essas características específicas masculinas, bem como as mulheres têm também. Isso tem uma coisa que a mulher consegue fazer muito melhor do que o homem, é a comunicação. Então, você achar que o negócio vai ser interpretado... Ah, isso acontece em casamento. A mulher quer que o cara adivinhe o porquê que ela tá triste. Muitas vezes ele fala, você tá brava? Aí ela fala, não, sendo que ela tá brava. Só que ela responde, não. Aí o cara fala, tá bom. Aí ela fica puta porque ele respondeu, tá bom. Por quê? Porque ele não interpretou aquele não como se ela tivesse, entendeu? É complicado. Relacionamento é complicado. De homem e mulher, seja ele no âmbito de amizade ou relacionamento amoroso, afetivo, enfim. Quando põe um homem e uma mulher junto, eles não pensam igual. Então, realmente tem que ter uma comunicação. Até hoje, mostra que nenhum de nós achamos que tinha alguma coisa errada, e eu vou explicar toda a ordem do negócio. Mas vocês sabiam porque ela falou. Eu entendo a parte dele aqui, que ele tá falando que ele jamais ia interpretar, mas eles sabiam, porque ela falou. Não falou do jeito que realmente ela estava se sentindo, até mesmo porque nem ela estava sabendo exatamente o que estava acontecendo na hora. Às vezes leva realmente um tempo para a pessoa entender o que foi que aconteceu. Isso acontece com a maioria das pessoas que sofreram alguma espécie de abuso. Elas, na hora, têm uma certa dificuldade de entender o que tá acontecendo ali. Mas que ela falou, falou. Falou da maneira correta? Não. Da maneira que ele fosse entender? Não. Então, ele não parou para perguntar exatamente o que ela estava querendo dizer, nem ela falou exatamente como ela estava se sentindo. E aí, deu nesse BO essa confusão toda aí. Não, pouco tempo atrás ela tava Tá se esfregando no Tata Mesquita. Eu pensei. Eu pensei. Eu entrei pra entrevistar, então eu pensei, Ó. Isso aí deve ser coisa entre eles e... Ele interpretou de maneira errada, mas interpretou, tudo bem. Aí a Juliana faz uma cara que tá puta. Mas dizer depois que a mulher que tava mentindo não é legal. Essa cara que tá puta, vê o programa. Quando eu xingo o Diguinho faz. Quando o Diguinho me xinga, eu faço. Quando a gente brincava que a Juliana não gostava, ela fazia. O Murilo fazia. Então, assim... Isso é um negócio aqui nos Estados Unidos chamado de cry wolf. É uma historinha de que, por exemplo, se você tá lá se afogando, isso é um negócio muito importante que eu sempre falo aqui com os meus filhos também. Se você tá se afogando, você não pode estar na piscina gritando socorro, socorro, socorro. Por quê? Todo mundo vai achar que aquilo dali é uma brincadeira. O dia que você estiver realmente precisando de ajuda, todo mundo vai achar que você tava fazendo o quê? Uma brincadeira. Então ninguém vai te ajudar. É por isso que
não dá pra levar, não dá pra misturar as coisas, não dá pra levar certas coisas no oba-oba. Teve até um caso recente aqui nos Estados Unidos de um cara famoso que tava sendo atacado por um cachorro. Olha só, vou dar uma volta, mas é pra vocês conseguirem entender do que eu tô falando. Sean Lowe, who starred on season 17 of The Bachelor, was viciously attacked by his dog. Ele tava sendo atacado pelo cachorro dele, tava num churrasco dentro de casa. Ele foi pra dentro da casa porque o alarme da casa começou a tocar. Ele foi pra tentar desligar o alarme. O cachorro, que tinha sido adotado há pouco tempo, começou a morder o pé dele de uma forma que tava diferente de antes. Que o cachorro era meio bruto, mas desse dia tava mordendo realmente de doer. Aí ele foi pra tentar fazer o cachorro parar. Nisso, o cachorro atacou ele, mas atacou que ele falou que nesse momento ele viu que ele tava entre a vida e a morte. E no momento ali com a música alta, os amigos rindo lá fora e tal, ele estava sendo atacado pelo cachorro dentro da casa e os caras achando... Ninguém percebeu que o cara estava lutando pela vida dele dentro da casa, até que ele conseguiu empurrar o cachorro pra fora. O cachorro rasgou os braços dele todos. Se eu tiver aqui a oportunidade, eu coloco aqui pra vocês aqui do que foi que aconteceu com ele. Mas ele tava lutando pela vida dele e os amigos não estavam nem percebendo. Por quê? A música tava alta, todo mundo tava rindo, brincando, não sei o quê, tava todo mundo achando que era zoação. Então, é preocupante essa coisa de você levar as coisas tudo muito na zoeira, na brincadeira, porque o dia que for sério, ninguém vai te ouvir. Então, todo mundo nesse caso aqui é culpado. Na minha concepção. Na minha, olha só, concepção. Uma capa, um monte de movimento, a Juliana num registro que tá puta, o Otávio Mesquita mantém e eu mantenho e toco o programa. E na minha opinião, era tudo um registro de uma palhaçada. Ó, tá vendo? Na minha opinião, eu não vi de onde eu tava. O Otávio Mesquita passando a mão na Juliana, mas eu vi ele passando a mão no meu pau. Ele pega no meu pau. Aliás, na frente da esposa e do filho. Que o pessoal falou assim, ele jamais faria um negócio desse. A esposa e o filho estavam na plateia. Vai achando que não faz. É na frente mesmo que faz. Se foda nesse programa, que vocês vão ver. A Juliana enfiou o dedo no meu cu. Olha aí, errada. O Otávio Mesquita pega no meu pau. Errado. Não pode ninguém, não enfia o dedo no cu de ninguém. Sorte a sua. Essa história, tá? Aí o Otávio Mesquita pega no meu pau. A Juliana fala, pegou, passou a mão, ele falou, os peitos dela tava duro. Eu não sabia se ele passou a mão nos peitos ou se era só uma frase de um velho besta achando que isso tem graça. Tá vendo? Eu toquei e falei, a Juliana gosta, por quê, cara? A Juliana sempre fez esse papel de fã histérica, de menina atirada. Ela pega a mão do João Kleber, põe na bunda dela. Essas coisas também não, assim, foram coisas que surgiram no momento. Ninguém foi lá no camarim, João Kleber, vou pôr a mão na sua bunda. São coisas do momento. Então, eu, quando vi aquilo, pensei, toca o jogo, é do jogo, não me pareceu nada diferente. Que é um negócio que eu falei com vocês aqui dos meus filhos. Tá bom, vamos continuar. Na verdade, se eu não parar, eu vou estar entendendo um negócio errado. Então, é exatamente isso que acontece na vida da gente. A gente tem essa coisa de, vamos, toca o jogo e confundir brincadeira. Quando a pessoa leva tudo muito na brincadeira, dá nisso daí. Entrevista. As pessoas já não sabem mais quando você tá falando sério, porque tudo é zoeira, tudo é brincadeira. E foi pro ar a entrevista. Aí o que acontece? Eu continuei no estúdio. Ainda mais num programa gravado, cara, dava pra parar. Eu achei, no meu primeiro vídeo que eu gravei, eu achei que o programa fosse ao vivo. Não era não, o programa era gravado, então dava pra parar o programa e falar assim, peraí, o que foi que aconteceu ali? E na hora, resolver a situação. Só que entra essa coisa de, vambora, não sei o quê. Ela errou por não ter falado. Que porcaria é essa que tá acontecendo? Por que você tá fazendo? Entendeu? Ela, provavelmente por medo de perder o emprego, não falou o que estava acontecendo, como ela realmente se sentiu ali na hora do que realmente aconteceu, porque tá no vídeo. E ele não perguntou. De tipo, vamos parar aqui, o Otávio Mesquita. O que foi, Juliana? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem aí? Pra ter certeza de que tava tudo bem. E mesmo assim, ela ia estar confusa na hora de entender o que foi que aconteceu e o medo também de perder o emprego. Tanto é que vocês estão vendo quanto que ela tá sendo linchada aí na internet hoje. Eu e o João fazendo uma série de entrevistas. Eu não gravei só do Otávio Mesquita e fui ver. Depois teve outra. Certo? Eu toquei o dia. No fim do dia eu vou no camarim, a Juliana tá... tomar no cu esse velho do caralho. Esse velho não sei o quê. Ela falou. Olha aí. Aí eu falo, qual que foi? Ele é folgado, ele é chato, né? Mas assim, de verdade. Quando o Otávio Mesquita vai na Praça é Nossa, você vai no camarim da Praça é Nossa, tá os caras, puta, esse cara é mala. Olha. Ele vai no programa... A hora que você vai pro programa, você fala, puta, esse velho é chato, uma merda inconveniente. O cara tão sério. A Juliana reclamou, o cara é chato do caralho, desceu lá, me passou a mão. E na minha cabeça... Na minha cabeça. E ele ainda teve a oportunidade de conversar ali com ela.
ela não se comunicou exatamente como deveria, nem ele fez as perguntas que realmente deveria. O registro da reclamação da Juliana Ó, era a mesma reclamação que você sempre ouve fazer do Otávio Mesquita. Lá veio o velho chato com a brincadeira inconveniente. mas ela falou. Não pode dizer depois, ô Danilo Gentili, que ela mentiu. Ah, eu vou provar que ela mentiu. Ela não mentiu. Ela fez a reclamação. Já se fez a reclamação da maneira correta, aí é outra história. E se você entendeu a reclamação dela como uma reclamação de algo que realmente aconteceu, aí também é outra história. Agora, que a reclamação foi feita, ela foi. Isso aí não tem como dizer que ela mentiu. O tom, e isso temos testemunhas e todo mundo junto. Isso estamos falando de 2015. O tom da Juliana, quando terminou meu dia de gravação, eu cheguei no camarim, era de alguém que estava irritada com um velho mala 2016, né? que mais uma vez pesou, mais uma vez foi chato e Tá vendo? inconveniente. Tá vendo? Cara, todo mundo sabia. Todo mundo sabe. Por que as pessoas não abrem o olho? Gente! Por que as pessoas não abrem o olho pra esse tipo de pessoa? Se a pessoa tá sempre fazendo coisas que tá incomodando todo mundo, alguém tem que fazer isso parar. Mas o pessoal tá acostumado a, vamos levar isso aqui no oba-oba e é assim que as coisas vão acontecendo. Coisas piores acabam acontecendo por causa disso daí. Não de um estuprador. Se eu tivesse recebido naquele dia uma denúncia em um tom de estupro, a história seria outra, como vocês vão ver. Nem ela mesma devia estar sabendo naquele dia o que estava acontecendo. Muita mulher, muita vítima de qualquer coisa fica assustada sem nem saber direito o que aconteceu com ela. Já, nas conversas que eu vou mostrar. Uhum. Teve isso tudo. Eu falei, mas e aí, Juliana? Esse cara é chato mesmo. Puta que pariu. Tomar no cu, não quero mais encontrar com ele. Aí eu falei, então faz assim, velho. Não quero mais Otávio Mesquita aqui. Vai tomar no rabo. Um dia eu vou contar, porque ele é bem desleal comigo e com os outros. Ele foi bem cuzão comigo já. Um dia eu conto. Aquele, então, tá admitindo, tá? Então ele não vai vir mais aqui. Então ele tá admitindo que ele realmente, daquele momento pra frente, começou a receber o Otávio Mesquita. E aí que faz sentido o que ela falou, que toda vez que ele aparecia e invadia o programa, ela era colocada no banheiro. Falei também assim, ninguém mais faz questão. Fala pra ele não vir mais aqui. A Juliana já tá aí. Eu já acho esse cara mala, a Juliana acha esse cara mala. Eu não vou citar nome mais de ninguém do SBT, mas eu falo, o cara lá acha ele mala, o cara aqui acha ele mala. Então tira ele daqui e não tem mais isso. E a Juliana, é mesmo, tira, foda-se. Acabou. 2016. Uhum. 2016. Acabou o dia. Nós fomos pra casa. Foi um dia normal de trabalho. Em dezembro de 2020, 4 anos e meio depois, uns 4 anos e meio depois, a Calabresa faz a denúncia do Márcio Smelly. Era pandemia, a gente estava prestes a voltar a gravar, era dezembro de 2020, ou seja, 4 anos e meio depois desse dia, eu não tinha entendido que era uma denúncia de estupro, mas 4 anos e meio depois, durante a pandemia, acho que foi um fim de semana, estoura na mídia que a Calabresa denunciou o Márcio Smelly. Aí nessa hora aqui, não sei, mas parece que nessa hora aqui, quando ele ficou sabendo que houve essa denúncia, ele deve ter já ido em defesa da Calabresa. Coisa que na cabeça da Juliana deve ter parado pra pensar assim, peraí, se ele tá indo em defesa da Calabresa, por que então que ele interpretou que o que eu tava falando lá na época era brincadeira? Você tá vendo? Aí é tudo questão de comunicação. Ele interpretou, porque ele mesmo falou, né, que dentro da cabeça dele tava tudo bem, e apesar dela estar se sentindo insatisfeita, na cabeça dele tava tudo bem. Então por que, isso sou eu imaginando como a Juliana não devia estar pensando. Peraí, e por que ele tá tomando as dores da Dani Calabresa? Se eu, quando falei pra ele que tava incomodada com aquilo, ele não automaticamente pulou pra me defender, assim, no sentido de falar publicamente que o que aconteceu não foi legal. Tipo, pra esperar que o cara fosse fazer alguma coisa. Porque é o que a mulher acha. A mulher acha que o cara vai fazer sem ela falar. Só que não, no caso da Dani Calabresa, ela falou claramente, foi uma denúncia. E aí ele foi lá e falou, cara, isso tá muito errado. Provavelmente, eu não sei. Mas parece que foi isso que aconteceu. Aí ela pensou, mas por que ele então, na época, não foi e falou assim, pô, o que o Otávio Mesquita fez com ela foi errado. Inclusive, o que o Otávio Mesquita teve um caso no The Noite agora recentemente que o Otávio Mesquita fez isso com a nossa assistente de palco, que a gente não aceita isso, não sei o quê. Eu acho que dentro da cabeça da Juliana, anos depois, quando ela viu o que aconteceu com a Dani Calabresa, ela deve ter pensado desse jeito. Caraca, por que lá, na hora que eu falei pra ele, ele levou no oba-oba achando que eu tava brincando? Aí que tá, ela nos comunicou de maneira correta e nem ele perguntou exatamente o que tava acontecendo. E aí entra um problema chamado de comunicação, ou falta de. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois,
é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual. Você tinha a informação de que ela estava incomodada, que ele passou a mão nela e na hora deveria ter sido perguntado, Juliana, do que você tá falando? Isso não fazia parte do roteiro? Vocês não programaram isso daí? A pergunta deveria ter sido feita e ela deveria ter falado, olha, aconteceu isso comigo, isso não foi legal, não aceito isso, não sei o quê. Mas ela, confusa, provavelmente, achando talvez que ele fosse interpretar o que ela estava falando, foi lá e não falou. Exatamente, mas ela falou. Dizer que ela mentiu é injustiça com ela. Porque ela não mentiu, ela realmente falou. Só que foi interpretado como uma brincadeira. Porque tava todo mundo sempre em tom de brincadeira. E aí entra o perigo desse negócio de brincadeira. Que queria fazer tal denúncia. Ela não falou que ela queria fazer a tal denúncia, mas ela falou que algo aconteceu. No momento que ela falou que algo aconteceu, a responsabilidade era de vocês de parar tudo, porque já tava fora das gravações, estava nos bastidores, como ele mesmo vai falar aqui mais pra frente, que nos bastidores tudo é levado muito a sério. Então, se tava nos bastidores depois da gravação, na hora deveria ter sido parado e falado, peraí, o que você está querendo dizer com isso? O problema é que as pessoas querem levar tudo no... Ah, tá bom, vamos tocar a vida. Aí acontece esse tipo de coisa aqui. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu e o João saber disso. Uhum. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E ela falou que a partir daquele momento ali que ela falou com você, tudo mudou. Isso ela falou. Dizer que ela mentiu também é muita injustiça. Diretor do programa e a produção. Ela falou que vocês fizeram isso. Ontem, ela aparece dizendo que eu não fiz nada. Ela falou que vocês não fizeram nada antes dela chegar em 2020 e falar, olha, isso aqui também aconteceu comigo. Lá em 2016, quando eu falei com vocês, e tudo foi levado assim, sabe, na zoeira. Porque dentro da cabeça dela, vocês deveriam ter tomado uma atitude. E não ela ter que ter feito uma denúncia. Entra aquela coisa da mulher achar que a coisa vai acontecer sem ela falar. Bem pensamento feminino, completamente errado. Que ela não Equivocado. teve apoio. E vocês vão ver pela voz dela que é mentira. Não é mentira, Danilo Gentili. Ela tá falando, ela tava se referindo ao antes de 2020, que ela não teve apoio. Porque toda vez ela era colocada dentro do banheiro, cara. Mentir, ela não mentiu. Falar isso é muita injustiça, cara. Tá bom? Então, assim, o que ela alega, que vocês vão ver, é que ela só percebeu que sofreu um crime sexual no dia que ela leu no jornal que a Calabresa denunciou o Meren. E tá certa, porque tem tanta, por exemplo, criança, gente, que as coisas acontecem com a criança, depois que ela vai crescendo, ela vai e fala pra alguém o que foi que aconteceu, aí a pessoa fala, ó, isso daí foi um crime. Aí a criança fala, ué, mas eu não sabia que era. Me fez sentir de uma maneira estranha, esquisita, não gostei do que aconteceu comigo, mas eu não sabia que era crime. E aí, quando ela fala, ela denuncia, ela tá errada? Aí a gente tem que procurar saber o porquê. Por que quando ela denuncia é descredibilizada também? Porque o que mais teve foi canal aí, principalmente do pessoal de direita, falando que ela tava usando pauta disso e daquilo, sendo que ela sempre fez com todo mundo, por que não podia fazer com ela? Gente, até em filme pornô as coisas têm limite. Então não é só porque você é autorizada a fazer uma brincadeira com alguém que você pode se extrapolar naquela brincadeira ali. Ela mesma diz isso. Vamos ver já já. A sequência de fatos é o seguinte. Repetindo, vamos ser didáticos. Por favor. 2016 tem a cena. Aonde eu tô vendo um movimento, tô vendo charopada, tô vendo uma palhaçada. Ele pega no meu pau. Eu não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau. Pois é, mas aí que tá. Olha aí que sacanagem fazer isso daqui. Gente, isso é termo jurídico. Você não acha que ele fez, mas ele fez. Agora, se você não quer denunciar, seja lá por qual razão que for, tá no seu direito. Agora, para a justiça, aquele ato de encostar nela ali, eu também não sabia disso, gente. Eu achava que aquilo ali fosse assédio, fosse importunação sexual, fosse qualquer outro nome. Mas o nome daquilo dali é estupro. Só que ele tá meio que agora quase que sendo sarcástico no que ele tá falando. Eu não acho que ele me estupra, porque ele meteu a mão no meu pinto. Pô, perfeito pra você. Mas ele fez algo de errado. E se você quisesse denunciar ele por causa disso daí, você teria total direito. E aí entra o problema de meter mulher nessa brincadeira. Homem com homem já, tá, oba.
Mulher não, cara, não dá pra botar nem mulher nesse tipo de programa. É complicado, porque é só uma questão de tempo pra uma denúncia acontecer, alguma coisa assim, porque os caras vão extrapolar mesmo. Se tiverem a oportunidade, vão fazer, cara. Achou que seria engraçado. Tá vendo, ó? Como pra ele era brincadeira. Ah, tá, era brincadeira do cara. Ele achou que ia ser engraçado, tanto pedófilo, põe menininha no colo. Gente, uma coisa que pedófilo adora fazer é pegar a criança no colo e aí ficar brincando de pular. Por quê? Ele coloca a criança no colo, no que ele fica pulando, ele fica roçando aquela criança nele ali e aquilo dá um prazer enorme pra ele. Mas quem olha de longe acha que ele tá fazendo o quê? Brincando! A gente tem que ter malícia, tem que ter maldade na cabeça. Assim como eu também não acho que a Juliana me estuprou quando sem o meu consentimento ela enfiou o dedo no meu cu. Pois é, mas se quisesse fazer a denúncia, estaria mais do que correto. Porque ela também errou. E se você se colocasse na sua posição de vítima, que você teria o direito de se colocar, você não estaria errado também. Então as pessoas não estão erradas por denunciar nada. Você não pode achar que só porque você leva o negócio no legal, que significa que ela vai levar também. É muito medir o mundo com a própria régua. Sendo que é algo errado que está sendo feito. Se algo errado é feito com você e você leva de boa, ok, legal. Mas se algo errado é feito com o outro e o outro não leva de boa, você tem que respeitar isso daí. Eu entendo que são brincadeiras. Aí, tá vendo? Brincadeiras que eu não fiz com a Juliana. Brincadeiras que eu não fiz com o Otávio Mesquita. Tá vendo? Pra ele é tudo na brincadeira, legal. Por causa disso, ela tá fora de perigo de ser acusada de algo que ela realmente fez. Também não deixo Tá todo mundo errado, tá todo mundo errado. E a comunicação foi péssima entre todas as partes. a Juliana por assédio por estupro nem o Otávio Mesquita por assédio por estupro. Tá bom? Ó, Então, esse dia acontece isso. O Otávio Mesquita pega no meu pau. Ele é inconveniente, ele passa a mão na Juliana. Da onde eu tô é uma palhaçada. Toco o jogo, chego no camarim. A Juliana, ela externiza que achou esse velho mala, achou que ele passou do ponto. no off, olha só, no camarim, depois do show, ela falou. Concordo. Afinal, lembra, você pegou no meu pau também. Eu falei, é verdade, vai tomar no cu esse velho. Hum. Toco o jogo, pra mim foi um dia normal de trabalho. Pra todo mundo foi. Anos se passam. Você achou que foi um dia normal de trabalho, mas obviamente não foi. Então, assim, pra mim tava tudo normal. Pra você, tava tudo normal, Danilo? Pra você. Mas se passam 4 anos e meio, a Calabresa faz uma denúncia. E só aí a Juliana aparece dizendo que agora ela percebeu que ela sofreu um crime sexual. De todo modo, Mas porque às vezes a mulher não sabe. Ela não sabe realmente. eu sou líder de um programa videocast. Eu, por exemplo, várias coisas aconteceram comigo no Brasil. Eu posso nomear pelo menos umas 4 ou 5 situações onde eu tava andando na rua e aí um cara simplesmente abaixou as calças e começou a mexer no negócio dele lá. Pra mim, eu vi. Feito para mim, para eu ver. Eu achava aquilo horrível. Eu achava que ficava com super medo. Isso desde a minha adolescência e tal. Aí, anos depois, eu já adulta, comentei isso com meu tio, que é ex-policial militar. Ele falou, mas gente, isso aí não pode ser crime. Eu sabia? Eu não tinha a mínima ideia que o que estava sendo feito ali era crime. Antes de eu me tornar policial e tal, isso há muitos e muitos anos atrás. Mas era. Me deixava extremamente desconfortável ver aquelas coisas, ver aquilo tudo acontecendo na minha frente? Com certeza. Todas as vezes que aconteceu, eu fiquei não apenas desconfortável, como eu fiquei com medo. Mas eu não sabia que aquilo dali que estava sendo feito era crime. É o mesmo caso dela aqui. Ela não sabia que aquilo dali era crime. Ela não sabia que o que aconteceu com ela ali realmente foi um crime. E se eu tô na trincheira com as pessoas chegam e me trazem uma situação, eu pego um fuzil e eu vou junto. Porque é isso que eu entendo que o líder tem que fazer. E a gente viu que ele fez isso aqui realmente. Ele realmente foi e ele quis ajudar ela. Porém, o timing ficou errado, porque ela quis que ele interpretasse e ele não fez as perguntas certas. E quando a Juliana veio, quase 5 anos depois, e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. Tá vendo? Por quê? Pra homem você tem que ser clara, você tem que falar claramente, senão ele não vai interpretar, ele não vai entender direito. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou Tá vendo? mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denuncie na polícia. E ela falou isso. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Que ela me diz, não quero que denuncie. E ela falou isso. Então eu falo, No vídeo dela. então eu vou colocar o meu advogado à sua disposição. Você vai conversar com ele. E seja lá o que você quiser fazer, eu vou te dar suporte financeiro, jurídico, de apoio, porque nós somos uma equipe aqui. E se você se sentiu lesada, eu estou com você. Ela diz, eu não quero nada. Tá vendo?
Ela falou, ela realmente, dá pra ver nos áudios que ela... A gente vai ver aqui mais pra frente, né? Ela realmente falou, eu não quero nada. Só que nem ela sabia, ela parecia que nem ela parecia quase que como se estivesse falando com uma criança, pelo que eu percebi nos áudios, mas vamos ouvir. Não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá. Porque ela não sabia se ele teria que se pronunciar, pedir uma desculpa, fazer um pedido de desculpas público, sabe? Sabe o que eu acho, sinceramente? Eu acho que ela tava esperando que esses caras aqui falassem, cara, vamos fazer esse cara pagar de alguma maneira? Vamos publicamente defender ela. E isso não veio. E isso causou essa certa frustração nela. Eu acho que foi isso daí. Nas conversas que eu vou mostrar. Depois disso, eu proibi o Otávio Mesquita de vez de ir ao programa. Proibi ele de ir pro programa. Inclusive, arrumei briga com ele. Blindei a Juliana, porque eu assumi toda a bronca. O Otávio Mesquita faz comigo o que ele tá dizendo que a Juliana fez com ele, que ele fica, a Juliana foi na mídia me difamar. A Juliana foi na mídia tentar fazer com que eu pareça uma má pessoa. O Otávio Mesquita fez isso comigo, porque ele me desrespeitou. Eu cheguei pro Otávio Mesquita e falei assim, cara, não quero mais ser no meu programa, é só você manter distância e vai estar tudo certo. Ele me desrespeitou um dia, a Iris foi lá e ele desrespeitou o meu pedido para ele não entrar no bastidor do programa e foi até o camarim da Iris. Quando eu falei, sai daqui, você tá me desrespeitando, por favor, não venha, ele foi me caguetar pra Iris, achando que o SBT ia me punir. Mas por que? Você tá vendo? Por que ele fez isso tudo aqui depois ali de 2020? Não tô querendo ele lá. Foi pra imprensa falar mal de mim, pra me pichar de vilão. Foi pro Roda Viva falar mal de mim, mas hoje vocês estão sabendo o que acontece. Eu proibi o Otávio Mesquita de entrar lá por causa da Juliana. E eu nunca expus a Juliana pra que ele não fosse lá encher o saco da Juliana. Eu matei o peito e falei, sabe por quê? Fez seu papel de homem, parabéns, fez. Foi um negócio legal que você fez, de falar assim, não vai entrar aqui e acabou, parabéns. Aí você vai falar, não, mas tinha que ter denunciado. Mas tinha que ter o quê? Vocês vão ouvir o áudio que eu vou passar. Eu queria ter ido na polícia, a Juliana não quis, não deixou. Eu queria ter denunciado. É porque pra todo crime precisa de uma vítima. Se ela não se coloca na situação de vítima, aí não tem o que denunciar, né? Eles vão denunciar por quê? Quem é a vítima? Ah, não teve. Ela não tá abrindo a boca dela pra ser vítima. Logo não existe uma vítima, logo não existe um crime. SBT, a Juliana não deixou. É, porque ela tava com medo de ser mandada embora. Até mesmo porque todos vocês eram funcionários do SBT. Por mais que o programa fosse do Danilo Gentili, ele não passa de um funcionário do SBT. O diretor dele também não passa de um funcionário do SBT. Então ela tava com medo do SBT. Não era do Danilo Gentili, nem do diretor e tal. Ela tava com medo do SBT, que era quem contratava todo mundo. Agora, interessante essa parte aí que ele fala do... Ah, não, que a partir dali eu proibi o Otávio Mesquita de entrar no programa. E aí ele me desrespeitou e voltou, e eu falei pra ele, sai daqui e tal. Ele podia ter feito isso lá atrás, quando já todo mundo já incomodava, já se sentia incomodado com ele. Mas não fez. O que ela disse é, eu não quero mais ele lá. Eu falei, então é isso que eu vou... Se é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. E eu proibi a entrada do Otávio Mesquita lá, matei no peito e coloquei tudo nas minhas costas. Parabéns. O Otávio Mesquita não entra mais aqui. Por que não? Porque eu não quero. É por causa da Juliana. Eu já achava o Otávio Mesquita um mala, só que eu ainda recebia ele no programa. Eu mantinha a política da boa vizinhança. Mas quando a Juliana não quis, eu matei no peito e falei. Quando a Juliana aparece dizendo que eu não fiz nada, porque ela não é rica e branca... Ela quis dizer antes, o Danilo Gentili. Ela quis dizer antes de 2020. Você não fez nada no sentido de, cara, vamos lá, sabe? Isso que aconteceu com você realmente foi um crime, sabe? De pegar um advogado e falar assim, ó, Juliana, você não quer ouvir? Não interessa, fica calada aí, por favor. Vamos lá, traz o advogado pro advogado pelo menos falar pra você ter certeza de que o que aconteceu com você. Aí você pode dizer se você quer ir pra frente com isso ou não. E não simplesmente falar, ah, Juliana, foi a brincadeira, tá, vamos tocar a vida. E toca a vida, guarda lá a Juliana no banheiro porque o cara tá vindo, não sei o quê. Isso aí que... Esse é o problema também. A mulher, ela espera muitas vezes que o homem tome frente. E aí não tomou. E aí causou essa frustração aí nela. E ela fala desse negócio que vocês não fizeram nada. Foi antes. Tanto é que ela, toda vez, tinha que ser presa lá no banheiro. Aí eu me sinto no direito de vir me defender disso. Não, mas você tá se defendendo de um negócio que não é necessário, ô Danilo Gentili, porque você realmente fez o que ela falou que você fez. Depois que ela fez a reclamação oficial com você, você deu todo apoio a ela. Ela falou isso. Só que aí você tá falando que ela mentiu. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou expor a conversa que eu tive com a Juliana
e que eu e que o diretor tivemos com a Juliana. Você vai falar, você gravou a conversa? Vamos por parte mais uma vez, para ficar bem didático, para não ter mal entendido. O vídeo vai ficar longo. Quem quiser saber de tudo, eu não vou mais falar disso por aí, quem quiser saber disso. Se um dia eu for em podcast e vierem me perguntar, e o caso da Juliana, eu vou falar, ó, gravei um vídeo de 40 minutos no meu Instagram, eu não vou mais falar disso, vai lá e vê. Então, a chance de você ver tudo é agora, eu não pretendo repetir nada disso. Então vamos lá, o que vocês vão ver agora é um áudio que eu troquei no WhatsApp com a Juliana. Contexto, rapidão, 4 anos e meio depois da cena do Otávio Mesquita, Calabresa denuncia o Mellen. Naquele dia, a Juliana aparece dizendo que também tem um crime sexual que ela sofreu, me chama no WhatsApp e denuncia o crime. Eu não vou mostrar os áudios e o print da Juliana, mas se precisar eu mostro. Não é porque eu estou escondendo nada, é porque eu quero ser objetivo. O vídeo já está cumprido, mas eu vou colocar o áudio que eu falei para ela nesse dia. Por que eu vou pôr esse áudio? Porque ontem a Juliana disse que eu nunca fiz nada. Ela falou que você nunca fez nada antes, ô Danilo Gentili, não depois de 2020. Você tá vendo o que é a falta de interpretação? Ela claramente falou depois você fez alguma coisa, depois que ela foi lá formalmente falar, ó, realmente eu acho que um crime aconteceu contra mim, não sei o que, você fez um monte de coisa, você fez, foi correto no que você fez. Mas ela queria que você meio que interpretasse isso antes, tivesse quase que uma bola de cristal, típico de mulher. Tava errada. E você tava errado também de não fazer as perguntas corretas nos bastidores, depois que ela foi lá e falou que o negócio não era legal. Essas coisas não podem ser levadas na brincadeira, não. No momento que a mulher fala alguma coisa, tem que parar tudo. Ninguém nunca ficou do lado dela, que ela não teve apoio, que ela não denunciou por medo de perder o emprego. Do SBT, não de vocês. Não de vocês, ela provavelmente sabia muito bem que vocês estariam do lado dela. Mas o SBT é o patrão seu e do seu diretor e dela. Era disso que ela tava falando. Pelo menos foi isso que eu interpretei da coisa. É o que eu disse pra ela. Assim que vocês ouvirem esse áudio, julguem vocês. Tô julgando. É o áudio de alguém que não está prestando apoio? É o áudio de alguém que está ameaçando de demissão? É o áudio de alguém... Não, você não ameaçou de demissão nem nada. Ela realmente confia em vocês. Mas o medo dela é do SBT. Vocês todos, você, o seu diretor e ela, não passam de funcionários do SBT. O SBT podia virar e falar assim, cara, a gente não quer essa moça mais, querendo você ou não, Danilo. Ela ia ser mandada embora. Que não está do lado de uma mulher só porque ela é negra e pobre, porque se ela fosse branca e rica, ele estaria? Ouçam um áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicada, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, os caras... Você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Exatamente, se ele soubesse, ele não sabia. Ele não sabia porque ela não falou claramente. Ele sabia sim que alguma coisa tinha acontecido, mas ele não sabia do peso daquilo. E ela não estava entendendo por que ele não tomou partido dela. Olha a falta de comunicação. Tem que deixar todo mundo confortável. E esse dia... Assim, partido publicamente, que eu tô falando. Mesquita. Quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo nas mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou. Porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão em você, teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Ah, então, por que não foi rever a câmera na hora? Não é só porque você não viu que significa que não tem acontecido. Ainda mais num programa que tem câmera pra todo lado. Na hora deveria ter sido parado e ter ido verificar as câmeras. Mas ninguém fez isso. Então dá pra entender um pouco aqui da frustração dela. Não vi. Pra mim é tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê. Aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim. A câmera tá ligada, é uma brincadeira, é igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é o bastidor. E no bastidor todo mundo se respeita. E no bastidor você deveria ter levado a sério a hora que ela falou que algo que não foi legal aconteceu. Na hora tudo deveria ter sido parado, nos bastidores, depois do programa.
Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Eu realmente, até este momento de agora, eu tinha entendido que foi uma coisa que rolou na hora da entrevista, como rolam muitas outras. Ontem eu tava dando soco. Ontem passou a entrevista, foi entrevistado lá, comecei a dar soco nele. Entendeu? E o cara tava lá. Pra mim, foi uma das muitas maluquices que acontece no programa. Eu não achei que fosse uma coisa que tivesse trazido algum trauma ou cicatriz, entende? Pra mim foi... O Otávio Mesquita desceu, fez aquelas coisas de idiota, de tiozão imbecil dele, tocou a entrevista e mandamos bala, entendeu? Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu até entendi que por acidente ou por brincadeira intencional foi uma brincadeira ou um acidente que você não gostou. Isso eu tinha entendido. E na época eu falei, você quer ir atrás? Você falou, você falou igual tá falando agora. Não quero mexer com isso. Então eu tinha entendido que você entendeu. Foi igual o Murilo quando tomou tapa do anão. Falou assim, vai tomar no cu, fiquei puto com essa brincadeira aí. Passou um dia, ele não ligou mais e tava tudo bem. Eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem. Você não pode... Você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Da maneira que você fique completamente satisfeita. E se quiser, chama esse porra de seu Otávio Mesquita do caralho aí. E, porra, velho, esse cara também é um bosta, né? A gente chama ele e vê o que... Enfim, vamos pensar. O importante é que você... Eu não acho que você tem que ficar com peso, entendeu? Tá vendo? Ele foi super atencioso com ela quando ela realmente foi clara no que estava acontecendo. Porque homem não interpreta o que mulher fala da maneira que a mulher acha que ele vai interpretar. Se ela não for clara, ele não vai entender. E no momento que ela falou pra ele, ele foi maravilhoso com ela. Isso não tem como tirar dele. E ela não tirou dele. Só que ela falou lá, por que você, no momento lá que aconteceu isso tudo, você levou, tipo, na zoeira? Ela tava se referindo, falando que ele não deu apoio a ela, foi antes dela chegar lá e falar, quando aconteceu o negócio lá da Calabresa, que ela finalmente entendeu que o que aconteceu com ela foi realmente um crime e ela precisava verbalizar aquilo. Mas dentro da cabeça dela, todo esse apoio aqui ia acontecer quando ela inicialmente lá fez a reclamação, que vocês interpretaram como uma coisa tipo, vamos tocar o barco. Pois é, erraram aí. A gente tem as imagens do SBT. Nós vamos sentar, nós vamos analisar as imagens, nós vamos entender. Tá vendo, ó? Ele aqui se dispõe a sentar, a analisar as imagens e tal, coisa que deveria ter sido feita lá atrás, só que não fez. Não fez porque ela levou no negócio de tá bom. Porque nem ela interpretou, nem ela entendeu que o que tinha acontecido com ela tinha sido realmente um crime. E ele tá mostrando isso tudo aqui sem a mínima necessidade. Porque ela falou que realmente, depois que ela fez a denúncia, ele deu todo apoio pra ela. Agora, o momento que parece que doeu nele foi ela falar assim, você não me protegeu por quê? Porque eu era preta e pobre? Que era quando ela iniciou o programa, que ela tava lá em 2016, e ele não foi publicamente defender ela como ele provavelmente fez com essa Calabresa. É isso. Uma vez que a gente entra lá no departamento de RH da SBT, Juliana, a gente manda as imagens pra perícia. Porque o assédio que você tá alegando que você sofreu foi filmado por um monte de câmera. A gente manda... Tá vendo? Na época, ele iria rever as imagens e ia ver que realmente aconteceu alguma coisa, mas ninguém quis fazer isso na época. Esse foi o problema. Pra perícia as imagens, entende? A gente tenta conseguir material bruto e a gente manda pra lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir até o fim. Vamos comprar essa briga. Vamos comprar, foda-se. Se você tá se sentindo mal, eu nunca soube, até este momento, que isso te deixou mal desse jeito. Desse jeito, tá vendo? Que isso te deixou mal desse jeito. Ele sabia que tinha deixado ela mal, mas não mal desse jeito. Como eu já te disse, eu entendi que foi uma maluquice que aconteceu no programa. Viu? Na cabeça dele, a interpretação dele. Não significa que foi o que aconteceu. E passou e tava tudo bem. Agora, se deixou uma cicatriz desse tamanho, nós temos que resolver, Juliana. E eu tô com você. Então, eu acho que a gente pode, segunda-feira, ou para não nem perder tempo, segunda ou terça. Se quiser terça, depois quer gravar o programa, melhor ainda. Que na terça agora a gente grava o último programa do ano. Sai do programa na terça, vai pro RH, leva tudo, pede perícia nas fitas. Depois que fizer a perícia, a gente registra a BO na delegacia. E eu vou estar com você até o fim. Eu tenho certeza que o João também vai estar. O que você acha? Beleza. Essa foi a conversa no WhatsApp daquele fim de semana. Logo depois disso, nós fizemos uma ligação telefônica. Eu pedi uma ligação telefônica entre eu, diretor do programa, e a Juliana, porque eu, de fato, estava determinado a encerrar esse assunto com denúncia. Eu queria ir na polícia, queria ir no SBT. É que eu não mostrei as conversas da Juliana aqui comigo em particular, mas ela diz várias vezes que não quer, que está feliz com o apoio. Se precisar, eu mostro tudo. De todo modo, eu não vou nem precisar mostrar,
porque o que eu vou mostrar agora é a conversa que nós tivemos no telefone, logo após essa conversa que eu tive com ela no WhatsApp. Por que eu gravei essa conversa no telefone? Porque a Juliana estava falando de um crime sexual, de uma denúncia sexual. E eu estava disposto a dar a ela todo o suporte jurídico. E eu achei que, já que o assunto era sério, eu deveria gravar para mostrar para o meu advogado, inclusive para o meu advogado, poder ajudar a Juliana, caso ela tivesse escolhido. E cobrir o seu S também, né, o Danilo? Pra ter certeza de que você estava gravando algo onde você estava falando exatamente as coisas certinhas, pra depois não respingar em cima de você. Normalmente essa é a razão que leva uma pessoa a gravar alguma coisa. Fazer a denúncia, que eu daria todo o apoio. Então, E não tá errado, não. Vocês vão ver se a postura que eu e que o João, diretor do programa, se a postura que nós temos a partir do momento em que ela faz a denúncia, veja se é uma postura de quem não está dando apoio, de quem não está do lado dela. Eu nem entro em... Eles que interpretaram errado essa parte aqui, gente, ela não quis dizer isso, Danilo Gentili. Ela falou que vocês não deram, que todo esse apoio e esse... Tudo isso que vocês falaram que fez ela se sentir muito bem, deveria ter acontecido lá atrás, em 2016. Só que por que não fizeram? Aí que foi que ela falou a fatídica frase: é porque eu sou uma mulher preta e pobre? Você, na posição de mulher preta e pobre, infelizmente, pelo que dá pra perceber, tem que se manter calada. Você não pode levantar essa bandeira, não. Porque se você falar que é por essas razões, as pessoas descem de pau em cima de você. Você tem que deixar as pessoas interpretarem isso daí. Quando você levanta essa bandeira, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas tendem a te desqualificar por completo. O que é triste. Porque muita coisa acontece, muita coisa errada acontece por causa dessas razões. Mas... de valor, se teve ou não estupro, se teve ou não, eu não entro nesse juízo de valor. Eu só penso em uma coisa: eu vou estar ao lado da pessoa que está na minha equipe, da pessoa que está comigo. Ouçam a conversa, hora que acabar a conversa, eu falo de novo. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porque. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Eu tava Então, olhando no dia. Certeza que ele ia falar: você acha que eu ia E falou. essa menina na frente das câmeras? E Olha falou. pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza da defesa dele. Não, E sinceramente, eu não quero nada desse homem. Nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas é a primeira coisa que eu não falei, a esposa dele estava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar para falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Ai, gente, eu sou, assim, eu não sou do tipo de pessoa que fica do lado de mulher. Ai, porque é mulher, é a tal da sororidade. Ai, eu vou ficar do lado dessa pessoa aqui que tá levantando essa bandeira, não sei o quê. Não, eu procuro ficar bem neutra no negócio mesmo, pra eu conseguir pensar com a minha própria cabeça. E desse lado aqui, o Danilo Gentili, obviamente, gravou essa ligação porque ele queria cobrir ele mesmo, pra ele depois não ser acusado de ter deixado algo acontecer, pelo que eu tô percebendo. E, pelo que ela tá falando, ela realmente não sabia que o que tinha acontecido com ela tinha sido um crime. Ela foi descobrir isso depois, quando veio o negócio da Dani Calabresa. Então, eu entendo o Danilo Gentili, eu não acho que ele fez absolutamente nada de errado, ele fez o que ele deveria ter feito, deu maior apoio pra ela e ela não negou isso. O problema
O pecado foi ela ter falado preto e pobre, porque ela não deveria ter levantado essa própria bandeira sobre ela. E ela se refere, e no vídeo dela, onde ela finalmente fala sobre tudo que aconteceu, ela fala que ela recebeu todo o apoio ali depois que ela fez a denúncia oficial. Eu tô sendo até bem repetitiva nisso daqui, porque isso aqui pra mim tá tão claro que eu tô tendo dificuldade de entender o porquê que o pessoal não enxerga isso daqui. E eu tô com pena dela. Tô com pena, porque tudo que ela tava com medo tá acontecendo. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz para resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que... Mas eu não quero estar diante da justiça com esse cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, para você se sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda me incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Isso pra mim, Você isso sabe. eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Porque Ainda mais 2020, gente, no auge de assédio, não sei o que. Vocês viram o Big Brother Brasil de 2020? Foi 2020? 2021, a Juliette ganhou. Então, de 2020. Em 2020 era quando esse negócio de assédio e machismo, não sei o que, e mansplaining, não sei o que lá, tava lá no auge. Então, o Danilo Gentili deve ter gravado aqui exatamente pra não correr o risco disso respingar nele. Ele deve ter sido orientado a gravar. E não tá errado, não. Mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha público, por mais que foi. Eu não quero nada. Ela parecia que tava querendo só que alguém ouvisse ela. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo ela, que eles tomassem a frente por ela. Só que, na verdade, a vida de adulto não é assim. É você que tem que tomar a frente das coisas. Você não pode esperar que o outro faça as coisas pra você. Fiquei magoada. É só isso. Então, Juju, então é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você qualquer coisa dentro do nosso programa. Não, o Danilo, ele não sabia que... João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela em particular no WhatsApp. É que vocês não Ele não sabia. tinham noção do que eu tinha passado. Porque... É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado. Não tinham noção porque ela não falou da maneira clara. Se tivesse falado da maneira clara, provavelmente eles estariam fazendo o que eles estão fazendo agora, aqui nesse áudio. Mas ela não falou claramente. Então realmente fica difícil do cara ter noção. Porque é todo mundo acostumado a levar tudo na zoeira. Então todo mundo errou. Ela errou por não ter sido clara e ele errou por não ter parado tudo e perguntado exatamente o que ela estava querendo dizer. Eu falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado e pra mim o que eu vi Só foi que um velho o cair abuso da corda e maior- ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ela tem certeza Ele vai falar, imagina. Mas de que ninguém vai acreditar nela. E não estão acreditando até hoje, pra vocês terem ideia. calma aí. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim... Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho na boca. Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a gente falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver a cena. Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fala assim, me desculpa, sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Tudo Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode, quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio, independente disso. Mas eu não quero nada dele. O
que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? É pouco. Eu acho que aqui ela tava esperando eles falarem provavelmente assim, não, você pode conseguir um valor em dinheiro, tá, sabe? Você não precisa se preocupar, pode correr o risco dele pagar na justiça de alguma maneira, não sei o quê. Eu acho que ela tava esperando que eles falassem exatamente aqui o que ia acontecer. E eles não falaram. Mas eu não quero mexer com esse Não. cara, entendeu? Foi só um desabafo e foi muito bom. Alô? Alô? Deixar você de fora, cara. Eu sei. Assim, cara, ô, Ju, Alô, independente de deu uma qualquer caída coisa. aqui. Foi tranquilo. Tá. Então, eu acho que a gente não pode deixar quieto. A Juliana Mas não foi pode ficar importante mal. eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa. Agora que Tá vendo, ó? Ela tá feliz aqui por saber que ela não tá sozinha. E que eles nunca souberam dessa mágoa dela. Souberam que alguma coisa aconteceu, porque ela falou. E tanto é que ela foi botada no banheiro várias vezes. E que todo mundo sabia que o cara era chato. O que muitos falaram depois. É um cara tão sério, não sei o que. Ah, sério, tá bom. Mas eles não tinham como interpretar um negócio. Por quê? Porque homem você tem que ser claro pra falar. vocês sabem, Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Mas isso Todas as vezes que você falou comigo, ou seja, não foi uma vez só, não. Ela falou várias vezes, mas eles tiveram a oportunidade de parar e ter essa conversa que eles estão tendo com ela agora. Mas eles não fizeram. E pelo que o próprio diretor falou ali, todas as vezes, não foi só uma vez. Ele não falou da vez que você falou comigo, ele falou todas as vezes que você falou comigo. agora que vocês sabem, sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Mas isso mexeu com você. Você entendeu? Mas isso realmente. Erraram de não terem procurado saber exatamente o que foi que aconteceu. Deixaram o negócio só na interpretação deles. Não, que eu entendi que não era, que você só tava levando o bode dele. Isso tá errado? Agora você me falando e eu fico assustado porque eu me sinto mal porque eu não entendi a sua mensagem. Tá vendo? Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Tá vendo? porque eu nunca falei. Então, Porque eu nunca falei claramente. Falou várias vezes, só que nunca falou claramente, de forma que ele fosse entender. todas as vezes que você comentou alguma coisa... Todas as você vezes. falou do tipo, eu tenho bode desse cara. Exatamente, mas até aí... Todas as vezes. Isso a gente não pode deixar acontecer. Mas até aí, vir a Juliana e falar que tem bode do Otávio, o que eu respondo é, eu também. Quem no SBT que não fala que tem bode do Otávio? Pois é. Então, assim, uma coisa é ter bode, outra coisa é ter essa mágoa, porque eu tenho bode porque ele é chato, ele é interesseiro, ele é oportunista, ele é pegajoso, né? Eu tenho vários problemas eu ter bode, mas eu não tenho a cicatriz de ter sido assediado por ele, porque... Por isso, vocês deveriam ter perguntado o que significa bode pra você. Porque bode pra você pode significar uma coisa. Pra mim, bode pode significar outra. É por isso que tem que ter um negócio chamado de comunicação. Como o João relatou, o que E é como dizem mesmo, entre o que eu falo e o que você entende, existe um abismo. aconteceu? Ele cai da corda, fica mexendo a mão, fala sem querer, passei a mão, eu achei que era uma brincadeira. Tem 20 dias que a ex-funcionária dele assediou ele. Eu pensei muito. E acho que não foi o lance da Dani, foi por essa mina, então eu já tava Isso eu meio... tô por fora, o que aconteceu? Aí Eu funcionário também tô sabendo. É um programa lá da madrugada dele. Teve uma ex-funcionária que pediu as contas e abriu o jogo de que ele assediou ela e abafou. E não foi pra lugar nenhum esse assunto. E esse não apenas não vai pra lugar nenhum, mas como ela tá sendo cancelada e, infelizmente, eu acho que ela vai ser cancelada forever. Porque as pessoas não pararam pra fazer essa análise que a gente tá fazendo aqui agora. De parar pra entender o que foi realmente que aconteceu. O negócio é cancelar. E ela, coitada, eu acho que ela não consegue outro emprego mais não. Então, assim,
Eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio. Juliana, mas isso aí, cara. Primeiro, nunca mais vai no programa. Ele nunca mais vai no programa. Pra falar bem a verdade, tá aí o João que não me deixa mentir. Há um tempo ele tá pedindo pra ir no programa, eu tô falando que eu não quero. E há um tempo ele tá me chamando pra ir nas coisas dele, eu tô falando que eu não quero, porque eu também tenho o bode desse cara. Agora que ele nunca mais vai mesmo, entendeu? Então, assim, se... Você acha que a gente vai tirar você do palco do programa pra receber ele? Você tá maluco? Então, assim... Mas isso que foi falado foi depois dela estar sendo colocada no banheiro. Pela conversa aqui, já que essa conversa aconteceu em 2020. Então, assim... Isso acontecendo já me causa um tremendo alívio. Mas eu acho que não pode parar por aí, Juliana, porque você ficar com uma cicatriz assim, não sei, eu acho que... Enfim, eu também não vou tirar o seu lugar de ação, porque a ação tá na sua mão, eu tô aqui pra apoiar. Porém, o que você decidir, eu vou com você, entendeu? Que tem nome, foi um tormento pro pessoal acreditar. Entendi, mas a princípio, só de eu não precisar, e se for o caso, abrir pro SBT pra não gravar com ele, porque já rolou bake-off também. Ô, Juliana, mas isso aí, cara, eu falo. Então, por favor. Eu vou negar pra sempre. Tá. Qualquer participação que ele esteja presente, então, já vai ser de um grande grado, porque eu não quero nada dele. Nem pedindo desculpa, nem nada. E aí, o João, você estende pra mim também, que eu também não quero gravar nada com ele. Aí, eles estão levando o negócio de boa. Ela tá feliz, né, de eles estarem do lado dela. Já foi emendar todo mundo. Ô, Ju, e fique claro, assim, se você pensar de novo, se você quiser, no momento que você quiser, a hora que você quiser, se você achar que tem que mudar a medida, eu e o Danilo vamos estar do seu lado. Obrigada. Eu sei disso agora, É que eu nunca me abri assim também, né? Vocês Nunca tinha também não entendido isso. Foi isso. O que eu entendi é que ele desceu direitinho pra ver a corda no ensaio. E depois ele desceu tudo fingindo que tava estabanado pra fazer a cena que ele achava que era engraçada. Foi isso que eu entendi. Eu vi e fico mal depois, imaginando o que você tava passando. Porque eu vi a cena, ele vai e começa passando a mão no Danilo, aí você chega pra ajudar, ele começa passando a mão em você, aí ele finge que cai no chão, é um completo idiota. Exatamente. Ele chega passando a mão em mim, aí você já entende o seguinte, ó, o tiozão querendo ser engraçado. E pra mim, tava nesse campo, entendeu? Eu não imaginei que Mas você ser engraçado nesse nível, na mesma medida com homem e com mulher, não é. Tá vendo? Ela fala que realmente é diferente. Fazer com homem e fazer com mulher é completamente diferente. É isso. Lógico que pra uma pessoa que tem noção é diferente, mas pra um velho retardado que acha que é engraçado, é outra coisa, entendeu? Então, assim, óbvio. Mas ela tá falando é de você, Danilo. De você ter interpretado ali que a coisa era toda brincadeira. Não era brincadeira. Entre o homem, fazer com o homem e fazer, ou com o diretor, né? Ou falando do diretor. Fazer essa brincadeira com o homem é uma coisa. Um homem fazer com homem. Fazer esse tipo de brincadeira com mulher é outra. Completamente diferente. E agora, é o seguinte, e não importa, entendeu, Ju? Porque o que importa é o seu sentimento. Então, o que eu reparei, deixei de reparar no dia, e o Danilo também, o que a gente viu e o que a gente não reparou, que no caso foi esse assédio que a gente acabou não reparando, a gente não leu isso, e depois eu não li a sua insatisfação, o trauma. Não leu. Não acompanhei isso, porque agora você está externando oficialmente pra gente. Então, todo mundo errou. Eles por não terem lido e ela por não ter falado, claramente. A coisa muda completamente. Uhum. Então, eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente está ao seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório, não só de não bater com ele, já é satisfatório, porque realmente, né, muita dor de cabeça, não tem porquê. Só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila.
ele não pisa mais dentro do estúdio de noite. Obrigada, gente. Obrigada. um jeito de até mudar a vaga dele, porque depois, ano que vem, vai voltar as coisas, esse porra tem vaga lá na porta do nosso estúdio. Não, mas falta isso, eu nunca... do caralho, porque depois ele não sabe o que tá acontecendo, vai entrar lá. Ele é mó entrão, vai entrar lá pra encher o saco. Ah, é verdade, é verdade. Tá, eu vou, mas assim... Você conseguiria? Sim. Então a gente vai ter que abrir a história para o SBT. Eu quero que tire a vaga do Otávio Mesquita da frente do Estúdio 2. Por que você quer tirar? Não, porque todos eles não passam de funcionários do SBT. Quem vai mandar no que realmente vai acontecer vai ser o SBT. Entendeu? Aí precisa ver. Eu acho que tem que abrir. Ele não vai mais para o SBT. Mas... Então, que agora ele é grupo de risco, por isso que ele não tá indo, né? Então, mas aí é isso. Então, se vocês quiserem falar sobre vaga do estacionamento dele, aí a gente vai ter que abrir um caso para o SBT. Não, quanto a isso, e só blindar qualquer tipo de gravação que ele esteja de elenco também. Tá. Só isso mesmo. Não. Sobre elenco, não tem mais conversa. Elenco de noite, Otávio Mesquita, e de noite é todo mundo. É do bailarino, vamos dizer assim, ao Danilo. Então, assim, não vai participar mais, e ele não participa mais do nosso programa. Foda-se, eu não estou nem aí, tá bom, Ju? Tá, mas a princípio, levar pra frente eu não tenho interesse, porque realmente não me interessa nada, nem pedido de desculpa, porque vai ser totalmente ridículo. Vai ser forçado e acho que eu não preciso disso, mas só de eu não estar no mesmo elenco que ele já ajuda muito. De levar mais pra frente. Aí depois ela falou que ela saiu do programa dele e aí ela teve que levar mais pra frente. Depois, nessa hora que ela não precisava, porque ela ainda trabalhava pro Danilo Gentili. Mas depois que ela saiu do De Noite, foi quando ela precisou levar pra frente, pra ter certeza de que o SBT ia continuar cobrindo ela, que foi coisa que não aconteceu. Então, a questão lá do preta e pobre, por um lado, pode ter feito sentido. E olha que eu sou a última a achar essas coisas. Última, mas nesse caso aqui eu tô com a tendência de achar. Então, beleza. Bom, mais uma vez, se você decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado e é só avisar. Obrigada, gente. Obrigada. Beijão, até segunda. Até segunda. Até, beijo. Isso aí, isso foi 4 de dezembro de 2020, quase 4 anos e meio depois daquela cena. Ela fala no áudio várias vezes, voltem e ouçam, que eu não sabia disso. Que o João não sabia disso. Não sabia na gravidade, Danilo Gentili, mas vocês sabiam. Vocês mesmos falaram nesse áudio que sabiam. Só que não sabiam que era nessa gravidade. Acharam que ela tinha bode. Aquele negócio, bode. Às vezes o que é bode pra você não é bode pro outro. É por isso que existe o profissionalismo de chegar e parar tudo e perguntar. E é por isso que ela... Gente, a gente tem muito que aprender nisso daqui. E é por isso que você tem que ser clara nas suas palavras. E é por isso que aqui nos Estados Unidos, quando um policial tem que avisar para a família, olha só um outro exemplo, tem que avisar para a família de uma pessoa que faleceu, que em maneira clara, de que aquela pessoa morreu, existe um motivo por isso. Você não pode chegar, um policial aqui nos Estados Unidos não chega na porta da casa de uma pessoa, de um ente querido, e fala, o seu ente querido foi dessa para uma melhor, tá num melhor lugar hoje, ele foi descansar. Porque tudo isso abre margem para a interpretação. Cada um interpreta uma coisa, de um jeito. Então, se você chega e fala, o seu ente querido morreu, a pessoa ali vai entender. Tá aqui a informação, o corpo dele está nesse lugar aqui, não sei o quê. Aí a pessoa vai entender. Agora, se você chegar lá falando, ele foi dessa para uma melhor. Aí você pensa, ela foi aonde? Foi dessa região aqui para uma melhor? Ele foi o quê? A trabalho? Ele tá descansando agora. Ele tá o quê? Deitado numa rede? Você tá entendendo? É por isso que precisa ter clareza nas palavras. Só que as pessoas têm muito essa mania de dar volta. E esse dar volta abre margem para muita interpretação. Então, o que a gente tá aprendendo até agora? Seja clara nas suas palavras
E se você é responsável por alguém, pare tudo pra tentar entender o que a pessoa tá falando. Porque entre o que você fala e a outra pessoa entende, existe um abismo. Pra isso existe a comunicação pra tentar se entender. Não tinha como a gente saber porque ela nunca tinha falado antes. O SBT não sabia. Ela não deixa. Ela nunca tinha falado dessa forma, Danilo Gentili. Ela nunca tinha mostrado o quanto realmente doeu pra ela. Provavelmente porque ninguém também perguntou. SBT, olha, depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o meu advogado. Eu mandei pra ele e falei, eu não tô nem aí. Eu vou entrar contra a vontade. Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele, eu falei, eu vou entrar com denúncia contra a vontade da Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. Tá certo. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Mas será que ele falou, ele externou isso aqui que ele falou pro advogado dele pra ela? Vamos acabar com essa história logo. Manda pro SBT. Essa sempre foi minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Ela tinha... Peraí, Danilo Gentili, você é do The Noite, que é um programa do SBT. Você é funcionário, meu amigo. Você só é funcionário. Se eles resolvem acabar com o The Noite, você perde seu emprego, o diretor perde emprego, ela perde emprego, todo mundo perde emprego. A banda perde emprego. Então, lógico que ela estava preocupada, porque você é apenas mais um funcionário. Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails pro meu advogado, estão vendo os prints? Sabe o que meu advogado fala? Você... Ah lá, Danilo, desculpe a franqueza. Se ela é sua amiga, essa é mais uma razão para você respeitar a vontade dela. Se ela não quer fazer nada, isso é com ela. Mas será que foram claros com ela que estavam falando com o advogado? Parece que não. Pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser, a gente faz. Se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Tá Até vendo? que... Não tocar a vida. Uns 2 anos atrás, eu acho. Isso foi 2020, aí 2022 ou 2023. Isso foi 2023. 2023, eu vou entrevistar a Elisa Bravanel. O Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido de ele não entrar no programa. Ele invade o bastidor do meu programa e eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim. Ele não vai falar mal da Juliana, vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo, deu um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Ela tá falando de antes dessa conversa, Danilo. Pelo amor de Deus, de antes. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? Aí, você tá vendo? Aqui ela errou, não deveria ter levantado a bandeira. Porque por mais que isso aqui faça sentido, ela não deveria ter levantado essa própria bandeira sobre ela. A sua comoção é seletiva? Porque aí passa a imagem de que ela tá sendo militante. E foi exatamente isso que aconteceu. Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? É, por quê? Porque ela tá falando isso daí de antes. De antes, que ela achou que você deveria... É aquele negócio de achar. Ai, gente, o achismo é um problema seríssimo. Ela achou que vocês deveriam ter tomado parte dela lá atrás e terem mostrado pra ela o quão importante ela era, assim como provavelmente fizeram lá com a Dani Calabresa. Devem ter feito alguma declaração pública. E aí ela pensou, pô, caraca, por que na minha época lá não fizeram? Será que é porque eu era preta e pobre? Então, se parar pra pensar, faz sentido, porque é cada um pensando uma coisa, mas pra isso se esclarece na conversa. Tira as conclusões de vocês, tá bom? Uhum. Estamos aqui fazendo e isso. fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó. Realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. É. Não dá pra falar que você é negra e pobre porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Mas era, né? Lá em 2016. Você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria. Ele se doeu. Ele se doeu aqui com uma coisa que foi mal interpretada. Ele não entendeu o que ela disse no vídeo. Ela falou de uma forma que não ficou legal. E tudo isso aqui poderia ter sido evitado. Ai, dá dó, assim, de ver como que as pessoas se desentendem por bobeira.
Mas isso é coisa que a gente vai aprendendo conforme a vida vai passando, a gente vai criando uma certa maturidade e vai conseguindo parar pra conversar. Agora, se a outra pessoa não quer conversa com você, aí não adianta, aí é melhor se afastar mesmo. Agora, se tiver a oportunidade de conversar, é a melhor coisa pra evitar esses desentendimentos assim desnecessários. Poxa vida, você me pegou nessa, tá bom? É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Bom, e esse foi o vídeo. O que vocês acharam dessa situação? Vocês conseguiram entender mais ou menos a minha linha de pensamento? Se não, escreve aqui embaixo pra mim se concorda, se discorda. Escreve aqui embaixo pra mim, só não ataca a minha pessoa, tá? Assim, a gente tá aqui é pra dar a nossa opinião. E esse foi o vídeo de hoje. Antes de eu ir, deixa eu falar com vocês mais uma vez sobre os meus sabonetes lá do Espuma de Flor. Garanto os seus sabonetes e transforme o seu banho numa experiência usando os sabonetes do Espuma de Flor. Sabonetes artesanais que eu faço com os meus filhos, tá, gente? Vai no espumadeflor.com e garanta os seus. Os acessórios que eu tô usando são lá da Duda Gaia. Entre em contato e garanta os seus. E se você tá procurando comprar casa aqui em Orlando e região, não deixe de chamar a Poliana Landim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeos. E clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. E segue o box de comentários no Instagram também, porque caso você não receba notificação através daqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através de lá do Instagram, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A princípio, só de eu não precisar. E se for o caso, eu. Não foi provado depois que essa Dani. Que o que aconteceu com ela não aconteceu? Vou olhar no Google. Não foi provado que Dani Calabresa estava mentindo sobre Marcos Merrins. De fato, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e Marcos Merrins foi considerado réu, embora a ação tenha sido considerada improcedente, o fato de ter sido considerado réu aponta a seriedade das acusações.